Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais um podcast Paraíso em Debate e nessa noite estamos recebendo aqui o Valquinho da Cardiz. Seja bem-vindo, Valquinho. Obrigado, Renato. Uma boa noite a todos. Frio, hein? Muito frio. Ah, doido, rapaz. Muito frio. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Antes de falar qualquer coisa, quero te parabenizar. O Renato, a gente vê o desprendimento dele de sempre querer inovar e ser diferente no sentido de levar informação, ajudar as pessoas. E agora com essa modernidade de podcast aqui na cidade, acho que você é o pioneiro aí, né? A culpa é do seu irmão, né? Do Cristiano. Um abraço pro Cristiano que abraçou essa causa junto comigo aí. E estamos aí batendo aí até nas TV da cidade aí de Facebook, tendo aí mais de 2.000, 2.500 visualização. E graças a vocês que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, estão compartilhando, né? E vai compartilhando aí, viu, Valquinho? O pessoal que compartilha, que curte, que comenta, concorre um lanche lá do Ticas Lanche. Até mandou fazer uma pergunta pra você, viu? Vamos responder, um abraço para ele. Viu, Ticas? O Ticas mandou perguntar pra você assim, que te deu 2 bonezinhos lá na Praça Esporte. Eu passei a bola debaixo das pernas dele. É isso aí, pessoal. Então vai comentando aí, vai deixando o seu bom dia, o seu boa noite, o seu boa tarde, depende da hora que você vai assistir aí. E vamos bater um papo descontraído aqui com o Valquinho da Cardiz. Já esteve conosco aqui no Café e Prosa 2 anos atrás e agora novamente aqui no podcast Paraíso em Debate. Walker Américo de Oliveira. Quem é? O Walker é uma pessoa que desde menino desprendido, uma pessoa que tem um respeito com as pessoas, sempre um amor à família, e essa pessoa que não mudou, mesmo quando estava ocupando um cargo na vida pública, que tinha poder, essa pessoa que tem um coração que quer servir. Então esse é o Walker Américo, que todos conhecem, e quem me conhece pessoalmente sabe da minha índole, da minha pessoa, da forma de conduzir as coisas, de liderar. É esse Walker Américo aí que todo mundo já sabe. Sem dúvida. O Valquinho, vocês vieram de Ribeirão Preto, né? Sim, nós mudamos para cá há 33 anos atrás, quando a gente abriu a empresa aqui. Mas na verdade meu pai é da Guardinha. É da Guardinha. Meu pai tem o RG dele, final do meu pai, e ele tem o RG dele, está escrito Guardinha. Saudoso Zé Capela. A minha mãe, ela foi criada aqui nos Olhos d'Água e na época trabalhou quando menina, depois mudaram para Altinópolis, depois mudou para Ribeirão Preto e retornou para a cidade natal do meu pai, onde eu tive o prazer de estudar aqui e me formar na faculdade aqui em Paraíso, meus irmãos estudarem aqui, a minha família criar raiz aqui em Paraíso. Hoje eu sou um cidadão paraísense nato. Sem dúvida. Meu tio Paulinho lá do Paraguai, meu tio Paulinho tá morando lá na Cidade de Leste. Não sei se ele fez tiro de guerra. Tiro de guerra, tô mandando um abraço pra você, viu? Tô mandando um abraço. Obrigado, Paulinho. Tenho um grande respeito e admiração, Paulinho. Batalhador e fizemos tiro de guerra junto, eu atirava melhor que ele. Aí, tá vendo, Eu Paulinho? acertava no alvo ele fora. Aí. Por que Valquinho da Cardiz? Quando eu comecei na empresa, tinha aí meus 14 para 15 anos e a gente sempre foi muito assim para frente e querendo vencer na vida, trabalhando muito. E todo mundo me conhecia pela empresa, não estava no carro, ia nas oficinas trabalhar, buscar serviço. E aí todo mundo, aquele menino Valquinho da Cardiz, porque o tamanho já não é muito grande, né? Aí o pessoal pôs grande e falava Valquinho. Mas aí ficou conhecido pela empresa mesmo, passava orçamento para as pessoas, os contatos diários, né, com os clientes. Aí o pessoal acabou me habituando a chamar de Valquinho. Então por isso, Cardiz pela empresa. Cardiz. Quantos anos, Valquinho? Já 33 anos atrás, né? Então quer dizer, eu comecei com 14, 15 para 16 anos, eu já estava na empresa trabalhando, cuidando do estoque, e já arregaçando as mangas aí para ganhar nosso ganha-pão
Sem dúvida. E até hoje não paramos. Esse dia foi aniversário dele, né? Completou quanto? 42? Eu fiz 50 com Olha. carinha de 39. A vida chega, não tem jeito, mas eu me sinto muito bem. Acabei de sair da atividade física agora. Coisa E boa. o meu professor, que é o meu personal, é o Murilo. Aí, Tico, O segurando, hein? Murilão. E ele fala assim, você pela idade sua até que você está bem fisicamente, pega peso, faz as musculações, a musculação, eu faço atividade. Então eu me sinto muito bem fisicamente, nem parece que eu tenho essa idade que eu Coisa tenho. boa. Qual que é a sua formação, Paulo? Renato, eu tive, graças a Deus, a oportunidade, com o meu esforço também, de ter 3 graduações. Eu sou formado em administração de empresas pela Libertas. Depois eu fiz mais 2 anos de ciências contábeis, porque na época se fazia 4 anos e os 2 primeiros anos eram básicos, aí você podia fazer as ciências contábeis. Eu me formei em ciências contábeis, depois eu fiz direito. E aí eu fui fazer especialização em Franca, na Unifran, em processo civil, fiz 2 anos. Depois, aí, como eu estava interessado em entrar na vida pública, eu fui e fiz pós-graduação também na FAAP, em gerente de cidades. Então eu tenho, graças a Deus, 3 faculdades e 2 pós-graduação, e ainda não sei nada, né? A gente vive aprendendo, né? E agora está trocando o óleo de carro no lugar mais barato de Paraíso, que é lá na Cardiz Lubrificante. A gente abriu esse centro automotivo, graças a Deus a gente está indo bem, as pessoas conhecem a gente, sabe a seriedade de conduzir a empresa, está indo muito bem. Como é que Convido chama? você a ir lá visitá-lo, né? Como é que chama aquele amigão que trabalha lá? O Isso é o Juninho Contrapino. Juninho Contrapino, meu grande amigo. Está lá todo dia para te atender. Excelente profissional. Juninho. Parabéns, viu, Juninho? Como todos lá da Cardiz também, os meninos lá, a gente investe muito em aprendizado, porque nós somos, Renato, nessa vida nossa, nós somos eternos aprendizes. Você vive aprendendo, eu vivo aprendendo, não adianta a gente falar, e na Bíblia fala lá, né, que quem se acha o sábio tem alguém mais sábio que você. Sem dúvida, sem dúvida. Se você acha que é o melhor, sempre tem alguém que é melhor que você. Então, nessa vida a gente tem que ser humilde, mas a gente está sempre em constante aprendizado. E lá na Cardiz a gente faz questão de possibilitar cursos para a turma e sempre melhorando a qualidade para poder atender bem os clientes. E lá é uma família, né, Val? Sem dúvida. Vocês são quantos irmãos lá que Nós trabalham trabalhamos juntos? 6 irmãos, 2 sobrinhos e os irmãos de colegas de trabalho lá que a gente considera uma família. Nós somos 27 pessoas hoje trabalhando na Cardiz. 27 pessoas. E trabalha 6 irmãos de sangue. Isso aí não é fácil não, trabalhar com 6 irmãos de sangue é uma harmonia tremenda, A né? gente respeita um ao outro. Se todo mundo respeitar um ao outro, cada um fazer o seu trabalho, as coisas caminham bem. Manda um abraço para todo mundo. É o Carlos. É o Carlos, o Roberto, o Edmilson na parte técnica, e o Cristiano e o Samir, e eu na parte administrativa, o Cristiano e o Samir na vendas, né? Depois tem o Marco Antônio, a Carol, que é meus sobrinhos trabalham lá também. Marcelo. O Marcelinho também, ele trabalha de manhã lá com a gente. Diretor, viu, diretor? O Mateusão que manda lá. Que manda. Não é o chefe. E o que te levou para a vida pública? Renato, a gente tem 2 coisas que precisa guardar na vida. Eu sempre comento nas reuniões de manhã lá na empresa. São 2 verbos que eu aprendi com meu professor de catequese na época, chamava o Sr. Joaquim. Eu tinha 11 anos de idade. E ele colocou 2 verbos que a gente tem que ter pro resto da vida, Renato. E você sabe disso. Que é amar e servir. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si próprio e amar ao próximo. Servir a Deus, servir a si e servir o próximo. Quando eu fui convidado a entrar na vida pública, eu sempre gostei de participar. Quando eu fui convidado a participar de um partido, que foi através do Mariano Bícego, pelo PTB, eu até me criei uma resistência, aí depois o Mauro Zanin me convidou também a participar, e eles me convenceram que não adianta as pessoas criticarem de longe. É muito fácil você tecer crítica para as pessoas, para o poder público, para quem está ocupando o cargo público, é muito fácil. Mas você tem que ter ação, você tem que ir lá e participar para tentar mudar algo.
Foi nesse sentido que eu entrei na vida pública, no sentido de tentar fazer algo para servir a comunidade com amor. Isso que eu fiz durante meus 12 anos em que eu estive na vida pública. 2 mandatos de vereador e 1 de prefeito. Lá no começo chamou, vai sair candidato a vereador, você topou? No início tudo é meio complicado, a família resiste um pouco, né? Porque não é fácil ser hoje político no Brasil, diante do cenário político que nós estamos vivendo, né? Essa palhaçada que a gente assiste de roubalheira, aquela coisa toda, todo mundo fica um pouco receoso de participar disso. E aí na época minha família resistiu, minha esposa, tudo, mas acabou que a gente, sendo instrumento de Deus, né? A gente acabou entrando e sendo eleito, e fui eleito logo no primeiro mandato, saí, fui candidato em 2008. 2008 eu tive 926 votos. 2008, teve muito voto. Depois, em 2012, eu fui reeleito com 1.216 votos. 1.216. Aumentei 300 votos, e graças a Deus as pessoas reconheceram o trabalho. E depois aí eu entrei como candidato a prefeito. E nesse segundo mandato que você teve como vereador, você teve um desafio, né? Porque nessa época o prefeito Remin era o prefeito e ali todo mundo sabe o que se passou ali, né? Não pagava funcionário público, até que ele renunciou. Como é que foi nessa época aí, Walker? De ele renunciar, como é que foi que seu nome foi pleiteado para assumir? Como é que foi? Explica isso aí para nós aí. Porque na verdade, Renato, quando eu estava no segundo mandato de vereador, eu tinha desistido de ser candidato. Na verdade, eu não queria ser candidato a mais nada. Mais você nada. acredita? Às vezes muita gente não sabe disso. E aí, eu fui convidado pelo Mauro Zanin para ser candidato a vice-prefeito dele na época. Na época. E acabou que o Mauro desistiu da sua candidatura, por motivos pessoais dele, e eu fui convidado a ser candidato a prefeito. E saí como candidato a prefeito, do nada, todo mundo ficou surpreso na época, né? E aí eu estava na campanha para prefeito em 16 de setembro de 2016, eu lembro a data, que o ex-prefeito Reminho pediu renúncia. E então antes do Remin renunciar, você já era candidato a prefeito? Eu estava no pleito, já estava na candidatura. Estava pré. Já era pré-candidato, já estava em campanha. Aí campanha? Estava, porque ele renunciou no dia 16 de setembro de 2016. A cidade ficou sem prefeito durante uma semana. Você sabe o motivo que o Remin renunciou? Olha, Renato, eu acho que eu não quero entrar muito nessa seara por motivo pessoal, mas o que estava escrito ele justificou, por não me recordo o que era. Tá? Mas eu acho que diante de tanta coisa ruim que estava na cidade, o cara tinha que ser peitudo mesmo para poder continuar, tinha que ainda ser candidato, né, na época. E aí, na época, foi colocado, o Jeromim tinha os motivos dele, e aí colocou os 10 vereadores na mesa, e o único que aceitou assumir a prefeitura foi eu, e na época era o Zé Luiz do PT. Nós dois da Câmara. Presidente da Câmara, que assumiu o mandato. Exato. Porque, na verdade, os outros não quiseram, porque senão atrapalhava a candidatura deles. Para vereador. Para vereador. E como nós éramos candidatos a prefeito, se ganhasse ou perdesse, estava fora. E aí teve uma votação entre os 10 vereadores, entre eu e o Zé Luiz do PT, e eu tive 7 votos, e o Zé Luiz teve 3, para ser o presidente da Câmara. Aí o Jeromim renunciou, eu assumi a presidência da Câmara, nem sentei na cadeira, né, porque constou em ata, fez todo o processo, a cidade ficou acéfala 7 dias, né, porque não tinha ninguém até decidir tudo isso. E aí eu assumi a prefeitura no dia 23 de setembro de 2016, 10 dias antes da eleição. E aí o cenário estava horrível. Como é que você pegou a prefeitura nesse dia que você... Você imagina você ser pego de surpresa, você assumiu uma prefeitura com, se eu não me engano, 3 folhas de pagamento dos servidores ativos, 2 dos aposentados, pessoal desesperado, sem motivação,
Imagina você trabalhar 2 ou 3 meses sem receber. Pô. Aí o cara te pede para você prestar o serviço lá na prefeitura, vamos supor que não seja na prefeitura, qualquer empresa que seja. Ninguém trabalha, promove, né, Renato? Todo mundo trabalha porque precisa, né? Quem não precisa não trabalha, ou ele faz outras coisas. E aí imagina o cenário. Chegou um fornecedor te ligar, te cobrando. Misericórdia, só eu sei, no meu íntimo, o que eu passei. Documentação atrasada. Renato, pra você ter uma ideia, além da folha de pagamento atrasado, nós tínhamos 2.000 pontos, como que é? Nós temos quase 11.000 pontos de luz na cidade. Tinha mais de 2.000 pontos de luz apagada, a cidade estava escura. Salário dos funcionários tudo atrasado. Fornecedor de medicamento tudo atrasado. Peças, não podia comprar uma arruela em qualquer casa de peça. Pior, quando eu estava reunido dentro do Teatro Municipal com os funcionários, explicando minha forma de conduzir, chegou 2 situações para mim. Primeiro, tinha acabado o gás das creches. Não tinha gás para fazer comida para as crianças. Outra situação, no mesmo dia, não tinha tijolo e nem cimento para fazer sepultamento. Olha que horrível. O que eu tive que fazer na hora? Ligar para 2 fornecedores, o de gás, que eu tenho uma gratidão, que é o irmão do Nilton Bento, lá de São Judas. Não esqueço disso. E também o Zé Roberto da Casa da Lavoura. Liguei para eles e falei, olha, você, por favor, pode confiar. Se eu não conseguir pagar, eu pago no meu bolso. Ele falou, Valquim, você está me pedindo, eu vou fornecer. Mandou tijolo no cemitério, mandou o irmão do meu tio Bento, o Bento lá, mandou gás lá nas creches e tudo. E as coisas começaram com a credibilidade que a gente tem, começou a conduzir. Então, aí fornecedor, os carros quebravam, eu tinha que pessoalmente ligar para os caras e falar, ó, fornece para mim, porque o carro precisa transportar paciente para Belo Horizonte, para Ribeirão, ônibus, caminhão quebrado. Se você vê o pátio, como eu encontrei o pátio, estava dó. Eu cheguei no pátio e falei... Tinha muito carro quebrado, que ônibus. Renato, eu tenho foto de tudo. Eu peguei um negócio horrível, porque não tinha maquinário para trabalhar, não tinha carro para transportar paciente, o ônibus que puxava aluno para paciente para Ribeirão quebrado. Então, graças a Deus, Deus foi me iluminando, as coisas foram acontecendo, que eu fui ligando para um, ligando para outro, paguei coisa do meu bolso. Tinha muita empresa que fazia exame de sangue, estava devendo também. Era tudo, inclusive fornecimento de insumos para saúde, não tinha. E aí, o cenário era horrível, Renato. Por mais que você possa imaginar, estava o dobro pior. Você imagina você na sua casa, você é a única pessoa que trabalha e põe a renda e não entra o dinheiro durante 3 meses. Você tem conta de água, de luz, você tem alimento, e aí você vai comprar no mercadinho fiado, o cara te vende. Mas se você não pagar 1 mês, pagar 2, como é que ele também precisa repor a mercadoria? Então, os funcionários estavam nessa situação. Chegou um ponto de eu fazer uma reunião com os funcionários, principalmente da educação, eu me lembro direitinho. Foi aqui na Libertas. E, Renato, as meninas levantavam a folha de conta de energia. Olha aqui, prefeito, como é que está a minha situação? Conta de 2, 3 contas de energia atrasada. E eu falei, gente, eu peço paciência para vocês, porque eu estou chegando agora. E as coisas vão acontecer. E aí, Renato, inclusive, a gente eu fiquei muito estarrecido, porque na empresa nossa, graças a Deus, nós nunca deixamos de pagar funcionário. Era dia 5 ou 5º dia útil, dia 20 vale. E aí você vê esse cenário e fala, puta que pariu, como é que eu vou fazer isso? Só Deus Você esperava, quando você estava lá, você esperava pegar essa bomba? Na verdade, foi tudo muito surpresa, porque a gente sabia, enquanto vereador, como é que estava o cenário, a gente cobrava, mas quando você entra na prefeitura, é que você vai ver a realidade do negócio. Porque quando você está longe, o cara omite as coisas, né? Quem estava na cadeira.
Não falo tudo, mesmo que você peça, mas o cenário era horrível. Aí quando você senta, você pede para a equipe técnica te apresentar todo o cenário, você fala, puxa vida, tá pior do que a gente imaginava. Eu tive lá com o pastor Wesley, da comunidade cristã. Nós estivemos lá fazer uma oração por volta. Ele chegou para o pastor Wesley falando assim, olha, pastor, eu peguei o banheiro na cozinha, a sala no quarto. É uma casa desarrumada. A verdade era essa mesmo, a casa estava desarrumada. Porque os funcionários, até eu tenho um carinho muito grande, os servidores da prefeitura, porque muitos entenderam e viram a minha força de vontade de querer conduzir e arrumar a casa. Você falou a verdade, eu falava isso e provei. A cama estava na sala, o sofá no quarto, o banheiro, sabe, tudo bagunçado, aquela coisa toda. E aos poucos a gente foi, botou lá o fogão onde deveria ficar. O seu secretariado te ajudou? Eu tive um diferencial, Renato, que você pode ser líder sem ser autoritário, sem brigar com ninguém. Essa liderança, graças a Deus, Deus me deu e a gente conseguiu conduzir da melhor maneira possível. O que eu fiz? Renato, eu não sou bom em tudo, você não é bom, ninguém é bom em tudo. O juiz não é bom em tudo, tanto é que na hora que ele vai dar sentença, tem lá o livro em cima da mesa dele, ele vai pesquisar jurisprudência, ele vai dar sentença com base naquilo que ele lê. Ele não sabe tudo. Então o que eu fiz? Eu procurei pegar servidores efetivos das suas áreas e colocar nas respectivas áreas. Coloquei Maria Hermínia da Educação, de secretária de Educação. Ela já tinha sido professora, diretora, trabalhava na Secretaria de Educação, ela estava capacitada para ocupar uma Secretaria de Educação. Peguei um Zé Sintra, já tinha sido secretário em outras ocasiões, sabia o que ele ia estar fazendo. Você pega Vandilson conhece, o Vandilson tinha empresa de consultoria de saúde, é um cara que conseguiu colocar a saúde em ordem. Eu vou te contar mais coisas da saúde, você vai ficar estranho, pô. Então eu podia criticar quem fosse, mas era técnico e era servidor efetivo da prefeitura e era a pessoa que sabia o que ele estava fazendo, que é a secretaria mais pesada que tem. Você pode colocar. Aí peguei Miguel foi guarda municipal. Um abraço pro Miguel. A todos, né? Vandilson, São Julião, a todos aí, um grande abraço para todos. O Miguel, ele foi guarda municipal, ele foi comandante da guarda, e o Miguel foi secretário. É gente de dentro. Você pega a Yara foi, trabalhou na área de ambiental, era especialista nisso, trabalhou na gestão do Mauro Zanin, trabalhou na gestão do Rêmulo Luiz, e ela trabalhou comigo no meio ambiente e agricultura, tinha um respeito enorme junto ao Ministério Público. Ajudou a organizar a questão do resíduo sólido, uma dor de cabeça do município. Muitas coisas. Aí você pega o São Julião, menino bom, conhece da ação social, trabalhava, que conhecia o negócio, porque muito simples você falar, não, eu vou pôr fulano lá, não é assim. Existe toda uma legislação, o cara tem que ser técnico, conhecer o que ele está fazendo. Aí vai por diante, eu peguei meu controlador interno, era o Renato, antes era a Adriana Rogério, excelente menina, Adriana Rogério, hoje ela ainda é gerente lá, ela trabalhava comigo em controle interno, e aí ela teve que sair porque ela ficou grávida, aí o Renato entrou, Denise, contadora, quem mais que era meu secretário, que aí estou esquecendo de alguém, não posso esquecer, porque a turma era muito boa. O Emerson, secretário de esportes. Um abraço, Emerson. O Emerson, excelente menino que trabalhou, conhece, fez um trabalho excepcional. Você vê quantas atividades a gente tinha no esporte na época, na Arena Olímpica. Menino excelente. Agora eu vou te contar maior. Esses aí são os efetivos, né? Comunicação. Passaram outros, mas você vê, a Angélica foi uma excelente secretária de comunicação, junto com o Denis e outras pessoas. Outra pessoa que coloquei lá junto comigo, que foi excepcional, o Ulisses, na época, trabalhou junto comigo no planejamento, depois ele saiu, foi para Passos, o Ulisses tem um carinho muito grande por ele, vestia a camisa mesmo, e o outro, Pedro Ivo. Pedrão esses dias deu uma bola muito boa lá para os meninos da Vila.
Pedro Ivo fez eu virar atleticano. Não é possível. Ah, eu torço para o Atlético do Pedro. Agora onde você trinca, ou é macumeiro, pra É. torcer pro Galo. Menos mal, né? Agora eu vou te falar, na parte jurídica, que é uma das coisas muito importantes na prefeitura, que estava também muito bagunçado, eu consegui, por Deus, um camarada que chama Dr. Nilo Kazan. Nilo Kazan foi uma pessoa espetacular, organizou o jurídico junto com o Dr. Sérgio Borija, a equipe toda que tinha lá, e as coisas foram conduzindo, né? Porque não é fácil, olha pra você ver uma máquina, olha o tanto de nomes que eu falei. Agora eu vou te falar uma coisa importante. Coloquei equipe técnica, que eu não consigo fazer tudo sozinho, não adianta eu querer fazer tudo sozinho, porque não vai fazer. A equipe técnica, porém, servidores efetivos, que eu não trouxe de fora para dentro da prefeitura, que não era o salário cheio. Então vamos supor que o cara ganhava 5 mil reais de salário de secretário, mas ele era servidor efetivo que ganhava 3, eu complementava com 2 apenas. Diante do cenário crítico que a prefeitura estava, endividada, com o servidor atrasado, eu tive esse cuidado. Porque não adianta eu trazer meu amigo A, meu amigo B, e fiz aliança por fora, encher a prefeitura de gente fora, cargo comissionado que é meu amigo. Nada disso. Pus a equipe técnica que complementava e foi aonde a gente começou a conduzir. Eu falei, olha, cada secretário sabe a sua responsabilidade, a sua secretaria. E aí foi economizando e fazendo, porque, Renato, o intuito era botar a folha de pagamento em dia para motivar a turma. Não que eles não estavam trabalhando, pelo contrário, eles estavam trabalhando, mas sem receber, mas precisavam de pagar a turma. E aí as coisas foram acontecendo. O primeiro passo foi esse, né? Nem pagar fornecedor, pagar o funcionário primeiro, colocar em dia. O que eu falei, a gente precisava arrumar a casa, colocar a folha em dia, e aos poucos a gente foi chamando o fornecedor e foi conduzindo as coisas de acordo com o que a gente iria oferindo. Porque quem não conhece de prefeitura, Renato, não é igual uma empresa, eu vendo uma troca de óleo, o dinheiro já entra no caixa. Dinheiro para entrar no caixa da prefeitura depende muito da economia externa. Se as indústrias produzem muito e vendem muito, ela produz geração de IPI, o imposto de renda que é pago, isso vai para o governo federal, que chama Fundo de Participação do Município, é o FPM. O ICMS, olha para você ver como é que depende da economia externa. Se as empresas vão bem, ela vendeu, tirou nota fiscal, faturou, gera ICMS, vai para o governo do estado e volta para o município. Aí, né? Calma que eu vou chegar lá. Pimentel. E aí, o IPTU da prefeitura é ínfimo, né? Isso vem direto. É direto, que é uma vez por ano que é pago, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. As empresas de paraíso que prestam serviço, elas emitem uma nota, que é o limite até de 5%, de 2 a 5%. Esse imposto arrecada e vem o imposto direto da prefeitura. Então, ou seja, os recursos que entram na prefeitura dependem da economia externa. Se tiver bem, entra mais dinheiro. Se o país parou, o estado parou, entra menos dinheiro. Então, o planejamento era muito mais difícil. Então, aí a gente foi planejando com o que foi entrando, organizando. Saiu apagar a luz. Economiza no copo de água, detergente se punha mais, diminui o detergente, e assim as coisas foram acontecendo. E aí a gente conseguiu com crédito, botando os carros para funcionar e tal, até o ponto de eu te falar mais para frente o que aconteceu. Mas aí, para agravar a situação, eu fui premiado, né? Eu fui premiado. Não com coisa boa, com coisa ruim. Não, eu fui premiado com tudo quanto é coisa ruim que tinha. Eu peguei uma prefeitura ruim. O prêmio foi o seguinte, é o Pimentel. Ele ficou devendo, aí ele começou a reter ICMS do município, que nós conversamos agora. Não então, foi só o Paraíso, né? Era o estado inteiro de Minas Gerais. Se você vê o desespero do povo, então, dos prefeitos, então você ia lá no mercado e comprava lá o arroz, o seu feijão, desconto o ICMS. Você está pagando o ICMS. Ele foi para o estado. Gasolina. Tudo que gera imposto foi para o estado. Chegava lá no estado, ele tem que devolver para o município a parte que ele cabe. Ele retia para ele. Ficou devendo para o município de Paraíso, Renato, entre ICMS, tanto recurso para saúde, educação, que era o Fundeb,
28 milhões Tinha umas de reais. faixas na porta da prefeitura, eu lembro, né? Pô. Vendo. Poxa vida. Então quer dizer, Renato, eu peguei, junta que foi uma má gestão do ex-prefeito lá atrás. Junto que 2 anos o governo Pimentel reteve dinheiro, eu fiquei, puta merda, eu fui um herói, porque, olha, é até ruim eu falar que eu fui herói, porque foi uma forma, eu não, né? Eu e a minha equipe que enfrentaram tudo isso, e graças a Deus, Renato, a minha alegria foi ver todos os funcionários recebendo em dia, e os aposentados também, porque era muito triste ver um aposentado na porta da prefeitura que trabalhou durante 25, 30, 35 anos pedindo uma cesta básica para sobreviver. O Instituto de Previdência, ali sem recurso nenhum para fazer nada, e não tinha caixa, e os aposentados iam recolher quem? Então a população de Paraíso ajudou muito. Então um ajudava e o outro ajudava, até que a gente foi organizando tudo isso. Renato, doía de mim, doía. Vou fazer uma comparação aqui. Todo mundo, quem entende política, sabe como é que o Pimentel entregou o Estado, né? Entregou o Estado para o Zema. O Zema conseguiu acertar a casa, né? Você não vê obras em Minas Gerais, você não vê obra, mas acertou a casa, estava fazendo os repasses devido para as prefeituras. Mas você, Val, além de você acertar a casa, né? Tem um jornal aqui, ó, pagando contas e colocando a casa em ordem e fazendo obras, né? Uma das obras que você fez foi o início da Estrada da Guardinha, que até o próprio Carlos Médici, que foi deputado há 20 anos e foi secretário de obras do Estado de Minas Gerais, que teve condição de começar pelo menos, não começou e você pegou e fez. Como é que foi isso? É óbvio que a gente primeiro, antes de iniciar a Estrada da Guardinha, a gente nesses 2 anos aí, tentando colocar a casa em ordem, tal, colocou folha de pagamento, temos promoção. De entrar e vou entrar e vou fazer. Na verdade, todo mundo que entra quer fazer alguma coisa, né? Mas na situação que eu peguei, eu até pesquisei nos últimos 5 mandatos, o prefeito que foi sorteado com a situação mais difícil foi a minha. Porque eu peguei um cenário horrível, né? E aí a gente foi colocando, eu vendi todos os carros velhos à prefeitura, através de leilão, e compramos carro tudo novo, compramos 27 veículos novos. Te criticavam que eu aluguei um carro, porque eu não tinha carro para viajar para Belo Horizonte. Eu aluguei um único carro, todo mundo bateu, né? Não tinha viajar. Um carro só que eu tinha que viajar, porque eu era em Belo Horizonte, saía 4 horas da manhã e voltar às 10 horas da noite, chegava aqui em casa 1 hora da manhã, ficava quase que direto. Enfim, acabamos trocando a frota, compramos um maquinário, as coisas caminhando, funcionário recebendo. Aí sim a gente começou a fazer um trabalho de pavimentação, porque as ruas da nossa cidade eram muito comprometidas, né? A gente fez recapeamento de alguns bairros, pavimentou Cidade Industrial, pavimentei São Francisco, Jardim das Acácias e Jardim das Hortênsias. Isso enquanto vereador, eu vi o sofrimento, né, de muitas pessoas. E o Rubens Rocha, a gente fez uma captação de água pluvial ali perto daquele buracão. Até o São Francisco está mandando um abraço para você aqui. Você fez a rua lá de frente à casa dele, lá no Santa Teresa. Ah, tá, no Santa Teresa, no Santa Teresa também. A gente fez Santa Teresa, porque, ô Renato, eu já morei na Rua de Terra, você deve ter morado. Se você não morou... Morei no Jardim Planalto em 94. Rapaz, é a coisa mais horrível, porque quando era barro, chuva é barro, quando é seco é pó. Então eu tinha essa preocupação, aí a gente pavimentou esses bairros todos, e aí a minha intenção era dar início à Guardinha. Meu pai ainda cobrava de mim, meu filho, eu nasci na Guardinha, aquele povo lá faz quantos anos que peleja para poder fazer o asfalto daquela Guardinha. Quanta gente prometeu, o asfalto devia estar dessa altura, assim, ninguém fez. Aí, Renato, o que aconteceu? A gente foi planejando e teve um dinheiro do pré-sal na época. Eu tô com tempo? Não, tem mais 20 minutos ainda. Bateu um papo aí. Só um aí. recadinho, pessoal. Pessoal, vai comentando. A gente já falou muitas coisas aqui sobre a vida do Valquinho da Cardismo. Eu quero mandar um abraço aqui a Creuza Oliveira, boa noite.
Maurício Pádua, boa noite. Edmilson Oliveira, irmão do Valca, boa noite. Turma boa, hein? Genei Rodrigues, ganhou um lanche, hein, Dineizinho, lá do Ticas. O pessoal vai comentando aí que vocês vão. Na próxima quarta-feira vai vir o Mauro Zanin, o ex-prefeito Mauro Zanin. Vai estar sentado aqui conosco. Na próxima quarta-feira a gente vai estar fazendo uma entrevista com ele aqui. O Juliano da Raquel, Valquinho é gente da gente, muito prestativo, com ele de longa data. Obrigado, Juliano. Aqui também, ó, Dr. Marco César de Carvalho. Rolado. Boa noite, Renato Penta e meu amigo Valcar Américo. Marco Antônio, boa noite. Maicon César, boa noite. Renata Oliveira, boa noite. Manuel Marques, um grande abraço ao meu amigo e irmão Valquinho. Ei, Manuel. Júlio César. Abração, meu amigão. Todos vocês aí vai estar concorrendo aí um lanche lá do melhor lanche aqui da cidade, tá, Joia? Vamos lá, então. Então, aí a gente levantou esse recurso na época, Renato. Obviamente que a gente só investiu nessas obras depois que as coisas estavam mais ou menos organizadas, porque o funcionário estava recebendo. Porque o pessoal vinha falando assim que o último. A gente ouvia falar muito aí nas redes sociais que a gente acompanha 24 horas, que o prefeito Valquinho tá fazendo o último ano porque é candidato. E não foi isso, né? Renato, como é que eu vou fazer sem dinheiro? A minha preocupação primeiro era socorrer o funcionário que eu não tinha recebido. Ele precisava de pôr alimento na casa dele. Renato, é só se colocar no lugar da pessoa. Fica na sua casa 3 meses sem receber dinheiro. Deus me livre. E você precisa pôr comida na panela lá, e seu filho pedindo um pão, você não ter dinheiro para comprar. É horrível. Deus me livre. Então a minha preocupação era colocar a casa em ordem, era colocar o servidor recebendo em dia, era organizar, pagar as férias dele, pagar o 13º, que eu deixei tudo organizado. Isso, eu saí da prefeitura em 2020, a folha de pagamento de janeiro foi paga antes em dezembro. Então isso eu tenho consciência tranquila disso. E aí, Renato, voltando para a guardinha, a gente fez um levantamento, porque se eu fosse contratar uma empresa para fazer a estrada da guardinha, fazer uma licitação só exclusiva para fazer aquela estrada, ia ficar um horror de dinheiro. O que a gente fez? A gente tinha conseguido uma máquina, uma Patrol, tinha conseguido uma máquina também, uma retroescavadeira, as máquinas estavam todas funcionando. Você ia no pátio, quero mandar um abraço pro Cidinho, pro Juninho, que foram as pessoas que me conduziram lá, o Norival, a turma Norival, o Zé Sintra conduziu muito bem. Não tinha um caminhão, não tinha nada dentro do pátio quebrado mais. Porque eu tinha feito o leilão, trocado os carros, comprado maquinário, organizado, estava tudo funcionando. E aí eu e o Zé Sintra, junto com o Casquinha, sentamos e tinha licitação de caminhão, de transportes, maquinário, e a gente pegou e falou, vamos pensar no povo da guardinha mais um pouco, porque a gente já tinha feito a reforma na escola. Você lembra, você participou conosco lá, fizemos a cobertura da quadra, o posto de saúde, fizemos um mutirão de saúde lá, que foi um espetáculo. Fizemos a captação de esgoto lá da guardinha, lá para o fundo. Eu não consegui fazer asfalto lá para dentro, porque não tinha condição financeira. Mas eu queria primeiro também ter acesso à guardinha. Por que acesso, Renato? Esse dia choveu, eu vi a estrada da guardinha, está horrível um pedaço lá. Aí o deputado Antônio Carlos, que a gente tem que exaltar também, um abraço, meu deputado, essa questão, e a gente conversou, ele conseguiu uma verba, com mais um pouco que eu tinha, aí fiz uma reunião com os fazendeiros ali. Gente, eu preciso da ajuda de vocês, de cascalho, nós vamos ter que abrir cerca e organizar. Trouxemos um engenheiro de Ribeirão, Renato, enfim, as coisas foi dando tão certo que a gente conseguiu fazer 4 quilômetros da estrada da Guardinha, com recursos próprios da prefeitura, com maquinário e tudo. Ruim ou bom, nós demos um pontapé inicial. Mas faz 2 anos, ninguém viu o buraco lá. Mas vou deixar. Não, ficou muito bom o asfalto. Tanto é que o que manda no asfalto, Renato, não é só a capa asfáltica, não. Manda, mas é a base. A base tem que ser bem feita. Nós contratamos um engenheiro de fora. Esse engenheiro era espetacular. O cara ajudou a construir a base. Foi muito bom. E aí fizemos 4 quilômetros e deixamos um recurso que veio do Estado para fazer mais 3. Mais 3.
Eu não sei quanto que eu ouço falar que fez mais 1,5 e parou. Vai para 2 anos e está lá o povo da Guardinha esperando o asfalto até hoje. Se eu tivesse lá, eu acho que eu já tinha concluído esse asfalto, porque era uma prioridade minha. Uhum. Mas, enfim, eu fiz os 4 quilômetros. Criticaram, falaram tudo, mas tá lá os 4 quilômetros de estrada que o Valquim, com a sua equipe, fez. Asfalto dos bairros todos da cidade. Então, Renato, foi um trabalho muito árduo, mas um trabalho, voltando já no início da nossa prosa, foi que servir a comunidade. É isso que a gente quer fazer, enquanto servidor público, enquanto agente político e pessoa que entra na vida pública. Ela tem que se doar e fazer algo para a comunidade. Qual que é a importância da UFRA, da Faculdade Federal, aqui na nossa cidade, e como que a UFRA veio para Paraíso? Como é que foi todo esse processo, que hoje é uma realidade? Até tem 2 vereadores aí na época que falou que ia de pé, até agora eu não vi essa promessa ser paga. Já ganhou tênis do reitor, então nós vamos comprar, porque prometeu, tem que cumprir. Como é que foi? Renato, a questão da UFLA, todo mundo falou, como você disse aí, que eu estava fazendo por causa de campo. Primeiro que eu não fui candidato à reeleição. Então todo mundo que falou... Você já perdeu a eleição, Val? Não, graças a Nunca Deus, perdeu? 3 vezes que eu participei, com a confiança da população, eu fui eleito as 3 vezes. Mas o pessoal falou que eu estava fazendo questão de campanha, mas eu não fui candidato. Tá aí as obras prontas. Uma das outras obras importantes, que eu acho que algum legado que a gente deixou, foi esse asfalto da Guardinha, Escola do Bela Vista, Universidade Federal, SESC. Foi uma promessa. Quando eu entrei na prefeitura, o Carlos Mendes falou comigo lá em Brasília: olha, precisamos levar a UFLA e esse menino está aqui, que é o prefeito que assumiu, eu preciso da ajuda de vocês. E eu falei: olha, nós vamos fazer, não vamos medir esforços para a gente conseguir trazer essa UFLA para Paraíso. E na época era o ministro Mendonça, eu lembro direitinho. Ficamos 2 horas na sala dele, ele falou assim: ganha a eleição que nós levamos a UFLA para lá. Falou pra você? Falou. Você nem prefeito ainda? Não, 10 dias antes que eu tinha assumido. 10 Na dias. semana seguinte fomos lá. Foi lá. E chegamos lá, ele prometeu, depois eu tive outras reuniões lá, ele veio para Paraíso, muita gente falou que era campanha, que era isso, que era aquilo, mas não deixamos de medir esforço, reuniões, desgaste, vida, e a UFLA está aí. Sim. A UFLA está aí. Fale quem quiser, pode achar ruim, brigou, falou que muita gente foi contra, tentou não trazer a UFLA, teve gente que foi contra, mas graças a Deus foi uma luta e a universidade está aí para quem quiser ir lá participar. Eu fico muito feliz que eu fui convidado pelo reitor para participar da inauguração, Renato, e eu fui com muito orgulho, porque é um legado. Quando você traz uma universidade para a cidade, não é só a questão da educação, você movimenta a economia da cidade. Hoje tem mais de 20 pessoas morando de fora, que veio ser professor aqui, que já alugou casa, está gastando nos mercados, está gastando nos postos de gasolina, está gastando nos restaurantes. Isso é só o começo. Só o começo. Porque aí você me pergunta, qual é a importância? Olha a importância que é disso tudo. Isso você vai ver daqui 2, 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5, 10 anos. Lavras começou assim. Você vai ter a oportunidade de ter seu filho estudando numa universidade federal, você vai ter a oportunidade de fazer a sua cidade crescer economicamente, porque se eu estou no comércio trabalhando, começa a vender mais, eu vou contratar mais gente. E assim por diante, a economia pulsa a economia. Então eu acho que a importância não é só para o Paraíso, é para a região toda, tá? Eu acho que as cidades circunvizinhas nossas crescem, o estado é importante. Então o Paraíso eu acho que está no caminho certo, com uma universidade federal instalada na nossa gestão, que eu tenho muito orgulho de ter participado. Sem dúvida. Vamos falar um pouco sobre o SESC. O SESC era uma realidade, mas hoje a gente vê lá que está parado. Né? O que é o SESC, para o pessoal entender? E vocês conseguiram trazer o SESC para cá, já faz 1 ano e meio que está parado, está lá no mato, né? E nada se faz. Porque na verdade o SESC é uma instituição em que presta serviço social de esporte, lazer e cultura. Esse SESC é mantido através das empresas que custeiam o SESC, né? E o SESC, quando nós fomos lá e fizemos
a troca da Praça de Esportes com a UFLA foi no sentido de que tivéssemos dois ganhos. E ganhamos um, já está aí. A UFLA está lá instalada. Primeiro que o SESC não tinha interesse mais em continuar a obra lá, porque é uma área de 150 mil metros quadrados, o custo ia ficar muito alto. Tem outro SESC do mesmo porte que ia ser, que está fechado no estado de Minas Gerais. Então o SESC já não tinha interesse mais em dar continuidade. Nós íamos ter uma obra lá fantástica, ia ficar aquela área parada. Uhum. Primeiro que aí levou a faculdade para a faculdade, foi ótimo, a faculdade já está instalada. Beleza. O SESC é um processo, desde quando eu estava lá, Renato, é uma instituição em que existe uma briga interna, política interna, de querer um derrubar o outro por questão de poder. Então, só para você ter uma ideia, nos anos de 2019 e 2020, trocaram 3 ou 4 presidentes do SESC. Então, um entrou com uma ação, o outro não deixava trabalhar. E todo o processo que existe para poder instalar um SESC é licitação, igual órgão público. Então, licita o projeto, aí depois licita não sei o quê, licita quem vai vir derrubar, licita quem vai fazer. Então, as últimas vezes que eu estava em 2020, estava dentro do cronograma de inaugurar em 2023, tá? Como eu saí em 2020, e até teve um pessoal que questionou, foram lá em 2021 e viu o cronograma. Não acredito que eles vão pular fora, até porque existe documento, existe tudo bem esclarecido em contratos que eles têm que cumprir, o que eles comprometeram com o município. Esse processo de lentidão pode existir, mas vai sair. Mas quando sair, a importância do SESC para a cidade, concluindo para as pessoas um pouco entenderem. Quem tiver filho estudando no período da tarde, vai poder deixar seu filho de manhã no SESC. Lá, principalmente as crianças que estiverem em situação de vulnerabilidade, pode sair formado na faculdade, custeado pelo SESC. Que coisa boa. Lá a criança vai poder aprender artes, lazer, cultura, tem médico, então tem ginecologista, então é saúde, educação e lazer. Então, Renato, o SESC é uma obra muito importante, que eu ainda acredito que vão concluir a obra. Eu acho que quem está no poder agora tem que cobrar, porque quando eu estava lá, eu participei do processo, não só eu, como teve vereador que participou de reuniões comigo em Belo Horizonte. Então precisa cobrar para as coisas acontecerem. Walker, na época eu via se falando muito aí dos vereadores, que o papel do vereador é fiscalizar. E você recebeu muitos processos na época. E como é que está esse processo aí? Você se sentiu perseguido pelos vereadores na época? Na época era muita crítica para a gente, todo mundo sabe, né, o porquê que me criticaram. Me criticaram porque queriam poder, e já está o poder na mão deles. Mas eu provei que as coisas aconteceram e fizemos uma boa gestão. Hoje eu tenho a consciência tranquila, porque eu não tenho nenhum processo. Os meus 4 anos em que eu administrei a prefeitura já foram aprovados no Tribunal de Contas do Estado. Os 4 anos. Os 4 anos. Então, quer dizer, graças a Deus, eu não respondo nenhum processo por irregularidade, e todas as denúncias que foram feitas, ficou claro que foram feitas para ocupar o poder. Inclusive, eu assustei, porque eu vejo dentro da prefeitura muitos que estão lá, que trabalhavam em jornais, no meio de comunicação, estão lá sentados hoje, dentro da prefeitura, ocupando um cargo de comissão. Você se arrepende? É triste isso. Você arrepende de alguma coisa que você não fez, que você fazeria hoje? Alguma coisa, poxa, eu poderia ter feito aquilo outro. Renato, eu não me arrependo, sabe por quê? Porque, primeiro, que é a forma que eu peguei a prefeitura. Né? Eu fiz o que eu pude. Né? Óbvio que eu passei 4 anos dentro de uma empresa pública, que eu conhecia a estrutura. Hoje, com a experiência que eu adquiri nesses 4 anos, tem muita coisa que a gente poderia fazer, tá? Que com a experiência te ajuda. Que você sabe o caminho mais fácil para servir mais a comunidade. Né? Nós fizemos uma intervenção na Santa Casa, por exemplo. Santa Casa estava fechando. Você lembra disso?
E Deus me iluminou tanto que fizemos a intervenção na Santa Casa. Ela tinha déficit, hoje ela tem superávit, está bem organizado. Colocamos na mão de pessoas que a gente ligou e aceitou participar, que eu até parabenizo, que é o Fernando Alvarenga. Quando eu liguei, um dos primeiros a ligar para assumir foi o Luiz Pessoni. Um abraço, Luiz Pessoni, bacana. Liguei para ele, foi o primeiro. O segundo eu liguei para o Geraldo Alvarenga, que ele falou, estou mandando o Fernando Alvarenga aí e ele vai participar. O terceiro eu liguei para Maria Hortência e o quarto eu liguei para o Sr. João Branco. Depois a gente começou a conduzir, aí teve mais pessoas que participaram por trás e tal. E a Santa Casa nós entregamos hoje, a provedoria, hoje está na mão do Fernando Alvarenga. Para você ter uma ideia, eu tenho acompanhado, a Santa Casa tem um heliponto que hospital nenhum na cidade do estado de Minas Gerais tem. Hoje o helicóptero pós dentro da Santa Casa, de Paraíso, para trazer ou levar um paciente. E a situação da Santa Casa, todos os funcionários recebendo em dia, os médicos trabalhando. A Santa Casa é um excelente hotel. Né? Fizeram 49 leitos? Fizemos 49 leitos, foi da nossa gestão, um trabalho árduo, conjunto com o Fernando. O Fernando me convidou para participar lá da inauguração, muito obrigado ao Fernando, tenho um grande carinho e respeito por ele. Então as coisas aconteceram, né? Tem muita coisa que a gente poderia ter feito, mas a questão financeira, sem dinheiro não se faz nada. Walker, na hora que você arrumou a casa veio a pandemia, né? Que não foi fácil também, né? Como é que foi fazer essa gestão pandemia, de não ficar andando de carro de viatura, porque você via prefeito andando dentro de viatura, né? Como é que foi? Na verdade, a gente tentou conduzir, olha para você ver como que foi meu mandato, bem tumultuado, né? Peguei os dois primeiros. Primeiro, pegou uma prefeitura arrebentada, com uma dívida de 78 milhões, que deixamos em 49. Segundo, que o Pimentel retinha o dinheiro dos municípios. Conseguimos conduzir. No último ano, eu fui premiado em março de 2000. Fiz um carnaval em 2020, lá perto do Fora, que foi um sucesso, você lembra? Contratamos um caminhão de trio elétrico, foi excepcional o carnaval. Passado um mês, a gente recebe a notícia que a pandemia estava explodindo, imagina só. Fez uma congada. Uma congada com cobertura, nunca teve uma congada como nós fizemos, uma festa tradicional com cobertura na Primeira de Pado. Olha que beleza. Quero agradecer o Heraldo, que foi um grande parceiro também, conduziu isso. Um abraço, junto com a equipe. E aí, o que acontece? Veio a pandemia em março de 2020. Olha só, tudo parou. Você lembra que eu falei no início aqui de dinheiro? Para que entrasse dinheiro, precisa dos comércios estar vendendo bem, as indústrias produzindo bem, que aí gera imposto e entra dinheiro na prefeitura. Parou tudo. Ninguém gastava, ficou 15 dias dentro de casa. Pô. E pior, hein? Ministério Público cobrando a gente, vereador cobrando a gente para parar a cidade. Eu falei, não, calma, peraí, ué. Se eu parar a cidade, muita gente me pressionando, tem que fechar a cidade. Eu falei, peraí, Paraíso não é uma cidade que tem uma única entrada. Paraíso tem inúmeras entradas. Primeiro, você não pode cercear o direito da pessoa de entrar no município. E aí a gente foi conduzindo de uma maneira que, graças a Deus, nosso município parou uma semana porque as empresas quiseram parar. E aí a gente colocou os fiscais na rua, higienizando e fazendo um trabalho de conscientização. Fizemos uma comissão com juiz, promotor, médico, o presidente da Unimed, o presidente da Ampara, e eles ajudando a conduzir toda a equipe da nossa saúde também, respeitando as pessoas, porque na verdade, Renato, o autônomo preocupava muito. Imagina só, um camarada que é um cabeleireiro, um exemplo. Ele trabalha o dia todo prestando serviço a manicure. Como é que eu ia parar deles trabalhar? Eu trabalho, né? Vendendo cerinha, saindo pra rua, aí fui vender álcool perfumado. Eu vendi. Eu lembro. Então quer dizer, a gente não parou tudo, mas limitou horários, fiscalizou com o trabalho, e aí os números de mortes a gente conseguiu conduzir. Pra você ter uma ideia, quando eu saí em 2020, o número de mortes era ínfimo, perto de muitos municípios. O deputado Antônio Carlos ainda fala, mas espera aí, Paraíso não parou e tem menos mortos do que muitos municípios que parou a cidade. Você vê muita gente morrendo. Então a gente tinha respeito com as pessoas, né? A gente foi um momento muito difícil, porque a gente tinha que correr atrás de respirador, tinha que preparar a UPA, tinha que preparar um ambulatório. Pegou de surpresa.
Porque, olha pra você ver, isso foi no Brasil inteiro. Ainda bem que a Santa cidade. Casa já tinha uma gestão preparada, imagina se tivesse outra. Então, e a gente na época, quando a gente entrou, a Secretaria de Saúde era na Arena Olímpica, o servidor tudo trabalhando lá dentro, não tinha comodidade, aí mudamos lá para onde que era o antigo pronto-socorro, até porque nós não podíamos, tínhamos que economizar e a gente evitou pagar aluguel, né? Uhum. Aí mudamos para lá, organizamos a secretaria, pusemos, fizemos lá a secretaria, a UPA e o ambulatório, foi um centro médico tudo próximo ali, ficou bacana, as coisas foram acontecendo. E graças a Deus a gente atravessou até no dia 31 de dezembro da melhor maneira possível, com menos de morte possível. Teve umas situações que aconteceu, mas não era... A gente fez um trabalho Você possível. teve uma grande perda, que foi seu pai, saudoso Zé Capela. Meu pai foi uma das vítimas. Meu pai pegou Covid, ficou internado. No dia 2 de janeiro de 2021, meu pai faleceu. Mas a gente fez de tudo. Mas é um momento muito triste. Eu fico sentido de muitas famílias ter perdido aí seus entes queridos. Né? Até hoje, se a gente não tomar cuidado, né, Renato? Então, cuidado dependia de cada um também na sua casa, no meio onde que você estava convivendo. Isso aí até hoje, não acabou ainda. A gente precisa tomar esse cuidado. Mas no período em que eu estava à frente da prefeitura não foi fácil não, mas vencemos. Aqui ó, Sara Reis. Valquinho, discordei muito de você na sua gestão. Peço perdão das vezes que te critiquei. Você realmente foi até perseguido. A maneira que você tratou os funcionários foi humana e eu só vejo isso agora. E a sua vida, educação também faz falta. A sua vida, educação também faz falta. Arrependo bastante da maneira que te via. E parece que hoje caiu a venda dos meus olhos. A Sara Reis, que é professora lá nos Marcos. Eu acho que é isso mesmo. Não, Sara, tranquilo. É assim mesmo. A gente, às vezes, depois que com o passar do tempo, as pessoas vão vendo quem é quem, onde estava a verdade, onde estava a mentira, qual que era o intuito das críticas, das perseguições, das denúncias vazias. Está provado hoje que, graças a Deus, eu saí de cabeça erguida, entrei pela porta da frente da prefeitura, respeitando cada servidor, cada funcionário, mesmo que me criticava, que era contra, que era a favor, respeitei todos, saí pela porta da frente, como eu entrei. Então, graças a Deus, eu tenho a consciência muito tranquila, deito na cama e durmo, porque eu procurei fazer o melhor enquanto estava na prefeitura. Até o vereador Juliano falou assim, manda um abraço pro Valquinho. Mandou um abraço pra você. Encontrei o Biju esses dias lá no Original Show. Eu tenho uma foto, batendo um viu? papo lá. Não Você tem pensou nada, guarda mágoa, Valquinho? O pessoal que te perseguiu? Ô, Renato, Quem fazia charge? Na verdade é o seguinte, eu não guardo... Mas se fizesse essa charge, se um dia eu for político e fazer uma charge dessa, ai. Eu não guardo mágoa, você sabe por quê, Renato? Porque mágoa guarda no coração de quem não perdoa. Então eu perdoo. Jesus, por mais do que ele sofreu para nos salvar, ele foi carregado, puseram ele numa cruz, pregaram as mãos dele, enfiaram uma lança nele. Jesus ressuscitou perdoando as pessoas. Quem sou eu para não perdoar? Nessa vida tem uma coisa comigo, Renato. Plante o bem, que você vai colher o bem. Sem dúvida. Se você plantar rosa, você vai colher rosa. Se você plantar espinho, você vai colher espinho. É a vida que a gente quer para a sua vida. É a vida. Ô Valquinho, o que você espera dessas eleições agora, dia 2 de outubro? Eu espero que as pessoas analisem com cuidado. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, inflação muito alta. Não estou criticando o A ou B. A gente não pode ficar com a visão de direita e esquerda apenas. A gente precisa ver que nós estamos passando por um momento muito difícil. O poder de compra do brasileiro hoje está diminuindo a cada dia. Você pegava 100, há 6 meses, um ano atrás, ia no mercado com 100 reais, você saía com 3, 4 sacolinhas. Hoje você vai no mercado, você sai com 2 e olha lá. Poder de compra nosso. Você vai num posto de gasolina, Renato, abastecer seu carro, tá difícil.
É culpa de A, culpa de B? Não sei, eu não estou no poder para decidir. Mas a gente precisa analisar quem serão os candidatos. Se é só direita mesmo, se é só esquerda, se tem uma terceira opção que tem diálogo de conduzir da melhor maneira possível. Eu acho que a gente, brasileiro, não é bobo não. O brasileiro sabe votar e, se Deus quiser, nós vamos escolher um candidato que vai ajudar todos os brasileiros que estão passando por dificuldade nesse momento. Sem dúvida. Você é candidato a deputado? Federal, estadual? Não, eu não tenho. Hoje eu estou aqui batendo um papo com você. Não sou candidato a nada. No momento eu estou muito tranquilo, estou muito feliz, muito próximo da minha família. Passo todo dia na minha mãe, tomo um cafezinho com ela lá às 7 horas da manhã. Estou na nossa empresa lá trabalhando, cuidando lá, atendendo bem os clientes. Então, Renato, hoje eu não sou candidato a nada. Estou aqui para nós bater um papo e sem cunho político. Coisa boa. Bárbara Oliveira, foi muito importante a nova universidade aqui na nossa cidade. Nas estradas, os estudantes correm risco de vida, ônibus quebra, chuva forte. Para quem gosta dos cursos, está sendo excelente. Uma ótima oportunidade. Parabéns, Walker, por ter conseguido essa oportunidade para todos. A dona Bárbara. Obrigado, Bárbara. Um beijo para você, minha querida. Vamos lá, Luciano de Oliveira. Lucirlei de Oliveira. Fui muitos anos sócia do Sesc de Ribeirão Preto. Ele tem vários benefícios que são legais para todos. Se der certo na nossa cidade, serei sócia novamente. Um ótimo clube. Inclusive o custo do clube do Sesc, eu não sei se é, na época que eu estava à frente da prefeitura, é R$180 por ano, R$160 por ano. Então a pessoa podia participar, piscina, futebol, lazer, tudo. Vai ser muito bom. É só concluir. Eu tenho fé que vai concluir, é só questão de tempo. E você vai ver o resultado para os nossos filhos, para os nossos familiares. Estamos chegando no nosso final. Vai para Spar, vai de Mobcar. Amanhã já tem Jorge e Matheus, né? Depois sexta-feira, depois tem festa aí, esses 4 dias. Você vai, diretor, na Spar? É provável que sim. O diretor falou que a Spar é dentro da casa dele, então não vai ter necessidade dele gastar. Mas vamos lá prestigiar a nossa festa, tamo junto. Vai na Spar, Val? Eu não vou poder ir porque eu tenho compromisso, mas eu gosto da Spar. Na época eu estava à frente da prefeitura, o João Wellington, a gente trouxe o João Wellington aqui para fazer umas festas, foi uma grande festa 2018, 2019, 2 anos seguidos. E aí é uma festa, é uma forma das pessoas se divertirem, passear. Tá frio, mas vai lá, vai com a namorada, abraça e põe uma touca na cabeça e toma uns goró e minha esposa já gastou o dinheiro dela tudo do mês para comprar blusa, bota, mas é isso aí, tá valendo. É o movimento da economia também. Um abraço pro Leonardo do Mercado Veneza. Todo domingo tem aquele frango delicioso lá do Mercado Veneza. Também pro meu amigo Giovanni Medeiros, despachante Medeiros. Pessoal, vamos ficando por aqui. Gostaria que o Walker deixasse aí as suas considerações finais. A todos vocês que estão nos assistindo, que vai nos assistir, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, Renato, pelo convite. Foi bom estar aqui batendo um papo, relembrando, vendo que as coisas têm condição de mudar e que a gente precisa ver a cidade como um todo. Paraíso é uma cidade diferente de muitas cidades, é um polo, Paraíso. Muitas cidades circunvizinhas dependem de Paraíso. E a gente tem que torcer para as coisas caminharem bem, porque é aqui que eu tenho minha empresa, é aqui que a gente ganha o nosso pão de cada dia. Então a gente tem que torcer para as coisas caminharem bem e a gente pode servir enquanto agente político e servindo com amor. Um grande abraço, que Deus abençoe você, a sua vida e a todos que nos acompanharam até agora. Um grande abraço a todos e boa Spar para todos. Obrigado. E está nos servindo até hoje através da Cardísio Lubrificante e essa família aí que são aqui de dentro de casa, Samir, Cristiano, que Deus abençoe a todos. Tamo junto. Um abraço, até na próxima quarta-feira, aqui também com o ex-prefeito Mauro Zanin. Que Deus abençoe vocês e boas festas para todos.